Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria dar continuidade a essa aventura que tem sido falar a respeito da fusão da Warner Bros com a Discovery e do futuro não só da HBO Max como das decisões do David Zaslav. E hoje parece que mais decisões podem estar surgindo no horizonte que podem mostrar até um plano maior aí do David Zaslav envolvendo essa compra. Então, vamos lá! Então pessoal, só esclarecendo pra vocês, né, a Warner Bros e a Discovery se fundiram, uma não comprou a outra literalmente, mas a Discovery saiu como uma grande ganhadora porque o CEO da Discovery, o David Zaslav, tomou completamente o controle da situação, ele já demitiu muita gente do lado da Warner e ele já elevou muitas pessoas do lado da Discovery, então dá pra gente falar, né, que de certa forma, inclusive a palavra que muitas pessoas lá nos Estados Unidos, nos grandes trades estão usando, é justamente que a Discovery comprou a Warner, e a Warner desvalorizou muito nesses últimos anos. Se a gente vê desde a compra da AT&T, a Warner tá bastante desvalorizada, mesmo se a gente juntar a Warner Bros com a Discovery, as ações ainda estão bastante desvalorizadas. Para vocês terem uma ideia, na época que a Warner foi vendida para a AT&T, ela foi vendida por mais de 80 bilhões de dólares, e agora essa empresa conjunta entre a Warner e a Discovery está valendo na faixa de 30 bilhões de dólares em termos de valor de mercado, né, de market cap nas ações norte-americanas. Então tá realmente um bazar ali para as outras empresas comprarem. Vocês imaginem, né, a Disney pagou 72 bilhões pela Fox, sendo que agora uma empresa pode vir e comprar a Warner Bros Discovery na faixa aí dos 30 bilhões de dólares. Eu não sei se eles estariam dispostos a vender, mas é isso que os boatos indicam. Inclusive saiu um relatório do Hollywood Reporter, né, falando a respeito de todos os problemas financeiros ali da Warner, que eu não vou abordar no vídeo de hoje, mas saibam que a Warner não tá aquela maravilha. Inclusive a Discovery acusou a Warner de ter mentido ali, a AT&T na verdade, né, de ter mentido alguns números, de ter dado uma enrolada ali nas informações, porque eles foram surpreendidos com muitas coisas, né, muito mais dívidas do que eles imaginavam e coisas desse tipo. Então não é fora de cogitação que a Warner Bros Discovery agora, né, essa empresa conjunta, seja vendida para uma outra empresa. Eu não sei se o David Zaslav abriria a mão do poder, só que a mais óbvia das empresas para comprarem essa gigante é justamente a Comcast. A Comcast, que é dona do estúdio Universal, é dona do canal NBC, é dona de várias outras empresas que ela foi comprando no decorrer dos anos, e ela é hoje, pelo menos na minha opinião, a maior concorrente da Disney. Ela lança grandes sucessos, né? Ela lança Jurassic Park, os filmes dos Minions e muitos outros grandes sucessos. Velozes e Furiosos são todos da Universal. Então, se a gente olhar nos últimos anos, a Universal tem feito mais frente à Disney do que a Warner, sem considerar o canal NBC, né, que é um dos maiores canais lá nos Estados Unidos, a ABC também, enquanto a Warner, ela produz mais conteúdo para terceiros do que para o próprio canal, que ela nem tem mais a essa altura, né, porque eles venderam o canal CW, né, venderam não, praticamente deram também pela dívida o canal CW, e agora a Warner tem a HBO Max e etc, que ainda vai dar um grande prejuízo pelos próximos anos, assim como o Disney Plus está dando, assim como o Paramount Plus está dando, né, todos os grandes serviços de streaming vão dar muito prejuízo até eles começarem a dar lucro. A própria Netflix começou a dar lucro em 2020, 2021, porque antes disso ela só dava prejuízo. Então, a Warner em si não é a galinha dos ovos de ouro, talvez que a Discovery tenha imaginado. Eles estão vendo que não é fácil você montar um universo compartilhado, como é o universo Marvel, né? Eles não estão conseguindo arrumar um chefe para esse universo que eles querem montar, né? Eles têm um plano de 10 anos ali para montar um universo compartilhado. Isso também não está sendo tão fácil quanto eles imaginaram. Então, como eu falei, né, não é algo de outro planeta que eles decidam vender, e o preço das ações está realmente a preço de banana. E os primeiros reports que têm saído a respeito desse assunto, eu vi em vários locais diferentes, estão falando que a Comcast quer comprar a Warner, mas eu já vi alguns reports também falando que esse é o plano final do David Zaslav, que o plano final do David Zaslav era se fundir primeiro com a Warner, né, fundir a Discovery com a Warner e depois fundir a Warner com a Comcast. Só que como eu falei, né, eu não sei se ele conseguiria manter a posição de CEO da Comcast, eu não sei se a Comcast está procurando uma mudança executiva dessas proporções, provavelmente não. Então é meio difícil de acreditar, né, que esse seria o plano final do David Zaslav, porque eu duvido que um cara iria querer ir para outra empresa sem ser o grande chefão, sendo que ele já conseguiu dar o maior, né, eu não diria golpe, mas golpe entre aspas, ele conseguiu com uma empresa muito menos valiosa tomar o controle de uma empresa gigantesca que é a Warner. E é curioso que quando
quando as ações da Warner Bros. Discovery entraram, elas estavam valendo ali 40 bilhões mais ou menos. Eu pensei, bom, é porque a empresa é nova, as ações vão disparar, com certeza ela vai chegar na faixa dos 100, 150 bilhões, e não foi o que aconteceu. E outro ponto, né, que é importante a gente citar é que a gente tá vendo agora a época da consolidação, não só dos grandes estúdios, como também dos serviços de streaming. Não só a HBO Max vai fundir, né, não só a Warner Bros. Discovery, quer dizer, vai fundir a HBO Max com o Discovery Plus, como a gente já viu a Disney se unindo à Fox, né, a gente tá vendo um período de consolidação desses grandes estúdios se juntando para fazer frente a essa nova onda, né, de grandes empresas chegando, como por exemplo a Amazon com a Amazon Prime Video, que agora lançou a série do Senhor dos Anéis, que tá sendo um sucesso, pelo menos em termos de audiência, né, muitas pessoas podem estar gostando, outras pessoas não gostando, né, mas com certeza não dá para negar que a série é um sucesso, assim como House of the Dragon, que é uma série da HBO Max. Então aqui a gente pode ver, né, ó, no último dia, as ações da Warner Bros. Discovery caíram 3,26%, que é mais uma queda acentuada nas ações da empresa. Se a gente olhar nos últimos 5 dias, ela subiu, depois caiu um pouco no último mês. Ela se manteve estável, só que aqui, se a gente olhar os últimos 6 meses que a gente vê, né, o grau dessa situação, inclusive é mais grave do que eu falei, né, ó, 27 dólares por ação, caiu para 12 dólares por ação, então não foi nem uma queda de 20%, foi uma queda de 50%, né, ó, de 27 para 12, ela caiu 15 dólares, sendo que ela estava valendo 27, é uma queda ainda mais acentuada do que eu mesmo imaginava. Eu tinha batido o olho aqui, eu achei que tinha sido nessa faixa, e se a gente olhar o year to date, né, a situação se manteve aqui, né, chegou no máximo de 31 em janeiro de 2022 e caiu para 12, né, então uma queda realmente absurda se a gente olhar nos últimos 5 anos. Aqui a gente vai ver um pico, principalmente porque essas ações não são as ações da Warner, né, são as ações da Discovery, porque as ações da Warner antes estavam dentro da AT&T, então a Warner foi desmembrada da AT&T e entrou nessa ação aqui junto com a Discovery. Então por isso, né, que as ações estão tão baixas, né, só explicando para vocês, porque antes a Warner, quando era independente, tinha a sua própria ação, depois ela foi fundida com a AT&T e depois ela foi desmembrada e agora ela entrou, na verdade, nas ações que eram da Discovery. Então se a gente olhar aqui, né, em outubro de 2017, a Discovery sozinha valia mais do que hoje a Warner Bros. Com a Discovery conjuntas, né? Então realmente essa fusão não foi bem recebida, mais uma fusão que não foi um sucesso tão grande até o momento, pelo menos em termos de ação. A gente já viu a Warner se fundindo com a America Online, que foi catastrófico, é conhecido como o pior negócio da história. Depois eles se fundiram com a Time Warner, até aí foi ok, né, a Time Warner. A Time hoje foi completamente descartada, né, eles nem têm a Time mais no nome da empresa. E agora essa fusão com a AT&T também foi horrível para a AT&T. A AT&T perdeu dinheiro nesses últimos anos e a gente vê que essa fusão com a Discovery pode não estar sendo um sucesso tão grande assim em termos de ações também. A Warner parece que sempre vem muito carregada de coisas que os acionistas não gostam, então até parece que os acionistas pegam um pouco no pé da empresa, mas a impressão que dá é que ela está sempre patinando. E aqui, né, só para a gente comparar, Warner Bros. Discovery, market cap 30,9 bilhões. Se a gente olhar The Walt Disney Company, 197 bilhões. Eu particularmente não acho que a Disney vale quanto? De 30 para 197, 6 vezes, né, digamos assim, mais ou menos, o tamanho da Warner Bros. Mais a Discovery, né, a gente tem que somar as duas para dar o tamanho da Disney e multiplicar por 6. E a Netflix, né, que eu acho que tá com valor market cap agora adequado, digamos assim, valendo 106 bilhões. Né, eu achava um absurdo quando a Netflix estava valendo 300 bilhões, sendo que ela não tem parques, não tem hotéis, não tem navios, não tem muita da estrutura que a Disney tem, né? Eu não achava justo as duas empresas terem o mesmo valor. Agora eu acho que está um pouquinho mais adequado. A Disney valendo na faixa dos 200, enquanto a Netflix vale na casa dos 100, porque a Disney tem muito mais propriedade, né? Tem muito mais história, muito mais coisas físicas, né? Digamos assim, que tem valor agregado. E aqui a notícia abordada também, né? Na mídia brasileira. Notícia de hoje, 16 de setembro, mais mudanças, Warner Bros. Discovery pode ser vendida para NBC Universal. Não faz muito tempo que a Warner Bros. Foi comprada pela Discovery, na verdade não faz nem um ano, né, que essa negociação foi concluída, né, e aqui eles falam um pouquinho a respeito dessa situação que eu já expliquei para vocês. A Comcast, dona da NBC Universal, estava brigando com Disney pela aquisição da 20th Century Fox. Bem lembrado, né? Eu fiz uma anotação aqui, acabei esquecendo de falar.
vale a gente lembrar que quando a Disney estava comprando a Fox, a Comcast se meteu no meio e conseguiu fazer a Disney gastar uns 20 bilhões a mais do que ela pretendia, porque os acionistas da Fox são obrigados a vender para a melhor proposta, né? Então a Comcast ficava fazendo propostas melhores e a Disney tinha que cobrir. Ela fazia proposta melhor, a Disney tinha que cobrir. Ficou alguns meses nesse ping-pong e eles acabaram tirando aí praticamente uma Warner, se a gente for pensar, né? A Disney acabou gastando 20 bilhões a mais do que ela pretendia gastar, sendo que a Warner tá valendo 30 bilhões agora. Então é muito maluco a gente imaginar, né, o que a Disney poderia ter comprado somente por essa estratégia agressiva da Comcast, que eu tenho certeza que foi um plano para fazer a Disney gastar mais. Eu não acho que eles tinham tanto interesse assim pela Fox. Se a Disney desistisse, eles comprariam sim, né, porque é uma empresa muito grande, então com certeza a fusão seria um grande sucesso, só que eles conseguiram atrapalhar bastante a vida do rato nessa situação. E fica aquela questão no ar, né? Os Estados Unidos, eles estão sendo um pouco mais radicais com relação a essas grandes fusões, eles já barraram algumas grandes fusões, então será que eles autorizariam, né, uma fusão da Warner com a Universal? Eu acredito que sim, porque ele aprovou a fusão, né, entre a Disney e a Fox, que seriam empresas mais ou menos do mesmo tamanho, né? A Disney bem acima da Fox e a Warner eu acho que estaria mais ou menos no mesmo tamanho da Universal. Seria uma fusão mais agressiva, muito mais agressiva, né? Porque a Fox não tinha tantas propriedades assim em andamento, né? Enquanto a Universal tem muitos grandes sucessos, a Warner tem muitos grandes sucessos. Você estaria juntando muito mais propriedades sob o mesmo guarda-chuva. Só que se a gente considerar que a Disney comprou também a Marvel, comprou também a Pixar, comprou também a Lucasfilm, que são estúdios muito menores, né, produtoras muito menores, digamos assim, eu acho que o governo autorizaria sim, né, eles teriam que provar que a Warner tá com muita dificuldade financeira, que não vai ser aquelas mil maravilhas, mas eu acredito que o DOJ lá, né, que é o Department of Justice, autorizaria sim essa fusão. Não sei, né, não dá pra saber, porque eles quase não autorizaram a fusão da AT&T. Eu já tinha o canal, eu já falava aqui com vocês a respeito da fusão da AT&T. E parece que a Warner virou a batata quente aí do mercado e agora, pelo menos pelo que os boatos dizem, existem planos de uma fusão com a NBC Universal. E quando essa fusão aconteceria? Segundo os boatos, em 2024, porque é quando o acordo entre a Comcast e a Disney chega ao fim, né? Eles têm um acordo lá pelo Hulu, porque conforme a Disney foi comprando a Fox, aí comprou a participação de outras empresas, etc., ela virou a sócia majoritária, né, dentro do Hulu, só que a Comcast não vendeu a participação dela e ela vai, na verdade, receber o valor de mercado pelo Hulu em 2024, que hoje está avaliado em muitos bilhões de dólares. Eu não vou falar os valores, porque os valores distinguem aí em determinadas fontes que eu encontrei, algumas inclusive bem erradas, que estavam avaliando o Hulu em mais de 100 bilhões de dólares, o que não faz sentido nenhum. Então, só explicando para vocês, né, essa situação meio bizarra, que em 2024 pode ser que a NBC Universal pegue o dinheiro da Disney para comprar o Warner e a Disney vai ficar chupando o dedo com o Hulu. Aí eu acho que eles vão decidir internacionalizar o Hulu, porque eles vão ser os donos únicos dessa marca e aí eles não vão ter por que não expandir, né? Talvez eles deem uma diminuída na marca Star e comecem a expandir a marca Hulu. Mas, de qualquer forma, é uma situação muito inusitada, né? Digamos assim, o fato da Disney em 2024 ter que pagar ali possivelmente 10, 20 bilhões de dólares para ter o final da propriedade do Hulu, que, na verdade, ela já é dona há bastante tempo. Só que a Comcast, né, é um sócio oculto ali, que ainda tem uma participação de 33%. Então é isso, como todo grande boato, a gente tem que esperar agora, né? Foram executivos que falaram, pelo menos as fontes dizem, né, que foram executivos de dentro da empresa. Então agora resta a gente esperar para ver o que vai acontecer mais uma vez nessa situação da Warner Bros. Discovery, que tá cada vez melhor. Então, pessoal, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham dessa situação. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.